Então, queridos, eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui da palavra com os irmãos. Eu acredito que a palavra de hoje, ela é muito atual, apesar da gente ler um texto, né, que está aqui há mais de 2000 anos escrito, mas eu digo para os irmãos, é muito atual o que nós vamos ver hoje. Aconteceu nesses dias aqui, os quais João escreveu, mas acontece ainda nos dias de hoje. E esse alerta que o apóstolo João deixou aqui na sua segunda carta, né? Nós vamos ler a segunda carta do apóstolo João, segunda carta de João, segunda João, e essas palavras ditas aqui por João, com certeza ela ecoa hoje da mesma forma como ecoou naqueles dias, mas muitas vezes a igreja não atenta, não desperta para estar sempre ouvindo da parte de Deus aquilo que é necessário a igreja não só ouvir, mas, acima de tudo, praticar. Então, segunda carta do apóstolo João, quero ler a partir do versículo 7. Os irmãos que estão aí acompanhando na leitura, me acompanhem aí, por favor. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho. Antes, recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa de suas más obras. Quando o apóstolo João, né, escreveu a sua primeira carta, né, ele já estava falando, quando a gente leu, né, os irmãos já leram a primeira carta de João, os irmãos vão ver que João já vai falar acerca dos falsos mestres que tinham surgido em um local e que não é diferente, como eu estava dizendo no início, e que não é diferente nos dias de hoje, não, irmãos. Porque João, quando advertiu lá na sua primeira carta, ele estava dizendo que os falsos mestres surgiram em um local. E esse local foi dentro da igreja. E é o que eu quero dizer para os irmãos hoje. Às vezes a gente tem ouvido muita coisa fora da igreja que nos escandaliza. Mas às vezes, tudo que estamos e precisamos ter cuidado é com o ensino dentro da igreja. E isso é algo que tem que chamar a nossa atenção, tem que nos despertar. Eu louvo a Deus quando eu ouço pessoas simples, como a gente tem aqui na vigília, pessoas simples. Eline dizia aí no início, né, que ela aprendeu a ler mais a Bíblia, se dedicar mais à leitura da Bíblia, o irmão Damião a estudar mais a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque a gente veio agora para esse momento de vigília e a gente começou a entender que a gente precisava aprender para poder falar, ou é porque a nossa necessidade de Deus, ela nos impulsiona também a isso. Então, do que eu entendi de Eline, são as duas coisas que nos força a estarmos buscando mais aprendizado de Deus, buscando mais entender como é que Deus faz, como é que Deus age, e o que Deus está falando através da sua palavra. Essa carta, quando a gente vai olhar ela na sua essência, e eu não quero entrar aqui no âmbito teológico, não, porque, às vezes,
quando a gente começa a discutir muito no âmbito teológico, cria mais confusão do que qualquer outra coisa, e às vezes eu prefiro entender que a palavra nós temos que aceitar ela pela fé. E esse é o ponto nosso, é aceitar a palavra pela fé. Porque senão a gente vai querer saber quem foi a mulher de Caim, de onde foi que surgiu os dinossauros e tantas outras coisas que não cabe para a gente estar pensando, tentando discutir acerca disso, porque nós só vamos perder aquilo que Deus já nos deu e que Ele fala na sua palavra e naquilo que nós temos que acreditar. Mas aqui, essa carta, João escreve para uma senhora que ele chama Senhora Eleita. E eu quero pegar nesse ponto. João escreve para uma mulher. Tem quem diga que o nome dessa mulher é Electa, tem quem diga que o nome dessa mulher é Quíria, tem quem diz que o nome dessa mulher é Marta, tem quem diga que essa mulher seria Maria, a mãe de Jesus, mas que isso algumas pessoas já deixam cair por terra, porque nessa época que foi, essa carta foi escrita, Maria já estaria muito velhinha, talvez já tivesse até morrido. Tem quem diga que essa senhora eleita é a igreja. Por isso que eu disse para os irmãos, nós não vamos discutir o aspecto teológico. Eu quero é que a gente olhe que a carta está sendo endereçada para uma mulher e que é uma mãe. É como diz o primeiro versículo aí. A senhora eleita e a seus filhos. Logo, nós estamos falando de uma mãe. E um detalhe, se a gente fosse pensar aí na igreja, a igreja é uma mãe e que tem muitos filhos. Você é filho de Deus, amém? Então é nesse aspecto que eu quero que a gente olhe. É uma mãe. Uma mãe que estava cuidando dos seus filhos, uma mãe que estava tentando conduzir seus filhos no caminho do Senhor. E é interessante o que o apóstolo João diz no versículo 4, quando ele diz: Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade. Olha que coisa linda. João dizendo: Eu estou alegre, feliz demais, porque eu tenho achado alguns dos teus filhos andando na verdade. E aí ele complementa esse texto, esse versículo, dizendo: assim como recebemos um mandamento do Pai. Ou seja, da forma como nós recebemos o mandamento de Deus, eu vejo eles caminhando no mesmo mandamento de Deus. Ou seja, não houve distorção da palavra. Irmãos, o que mais nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, é a palavra de Deus sendo distorcida. E esse é o principal aspecto do estudo dessa noite para a gente. O cuidado, o zelo que nós temos que ter com a palavra de Deus. Nós não podemos, aumentar nem tirar nada. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar um tio à palavra de Deus. Eu não posso dizer uma coisa que a palavra não está dizendo. Aquilo que a palavra fala, ela já é suficiente. Eu preciso entender o que é que a palavra está falando comigo. O mesmo versículo eu posso ler e Deus tocar no meu coração de uma forma. A irmã Célia pode ler o mesmo versículo e Deus tocar no coração dela de outra forma. Nós podemos hoje, todos nós, lermos aqui o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E Deus falar comigo de uma forma e falar com você de outra forma. Mas a palavra não mudou. A palavra é a mesma para todos nós. Nós não podemos acrescentar. Ó, o versículo de número 10 diz assim, não, perdão, de número 9. Todo aquele que vai além do ensino, olha essa palavra, não sei como é que está na sua versão, mas preste atenção. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo
Perceba que quando a palavra está dizendo além, está dizendo que acrescentou alguma coisa. Todos nós que estudamos um dia, estudamos uma matéria que eu sei que todo mundo ama quando estudou, né? Que a maioria aqui, eu estou vendo, muita gente já não vai mais para a escola, mas todo mundo que estudou gostava de uma disciplina chamada matemática, não é? Ó, o irmão do meu gostava, matemática. Na matemática, a gente tinha 4 operações, ou 4 funções. Quais eram as 4 operações? Subtração, adição, né, que a gente chama soma, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas 4 funções. E quando a gente fala nesse mesmo termo aqui, ninguém vai além, ninguém acrescente. Eu quero falar das 4 operações da matemática, dizendo, você quer conhecer se uma pessoa ela está pregando uma seita, observe as 4 funções matemáticas. Porque se alguém acrescentar alguma coisa a mais do que a Bíblia, é seita. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para os irmãos uma coisa. Tem pessoas e igrejas que só a Bíblia não é suficiente. Tem que ter outra coisa a mais. Tem que ser um livro escrito por não sei quem aí das quantas, né? Já ouviram falar no livro dos Mormons? Eu não vou entrar no detalhe aqui da igreja em si. Eu só quero dizer para os irmãos é que nós não precisamos acrescentar nada. A Bíblia, ela é suficiente. Eu não preciso do livro dos Mormons. Eu não preciso de uma profeta que escreveu um livro lá e eu preciso colocar esse livro para dentro da igreja. Eu não preciso acrescentar nada. Eu só preciso única e exclusivamente da palavra de Deus. Ela é suficiente. Se alguém entende que o reino de Deus está dividido, é seita. Porque Deus, pensa na idolatria, Deus não divide a sua glória com ninguém. A honra, a glória, o louvor e a adoração pertence a Deus. Então, é seita. A palavra que nós estamos ouvindo hoje, irmãos, ela é de alerta aos nossos corações. Somos pessoas maduras, mas que estamos sendo discipuladas, que estamos sendo ensinadas dentro da igreja do Senhor. E o que nós precisamos é estar atentos ao que Deus está falando aos nossos corações, nos alimentando da palavra e fazendo com que ela verdadeiramente venha gerar fruto dentro de nós. Eu espero que eu esteja sendo bem entendido para os irmãos, que eu não estou aqui falando que a igreja do irmão está errada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ter muito cuidado. Porque, irmãos, hoje, quando eu ligo a televisão, eu fico horrorizado com algumas coisas quando eu vou ver uma mensagem. Quando eu estou no Instagram, né, e os irmãos estão no Instagram, e às vezes você e os irmãos recebem conteúdo evangélico. E há coisas que chegam ali, irmãos, que elas são absurdas dentro do contexto bíblico. E eu já vi irmãos, compartilhar uma mensagem que não tem nada a ver com a verdade do evangelho. É esse aspecto que eu quero dizer para os irmãos, que nós estamos sendo bombardeados, e isso tem feito com que a gente muitas vezes falhemos diante da propagação do evangelho naquilo que nós devemos fazer da forma mais clara e transparente possível. Então, irmãos, não precisamos acrescentar nada. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar para os irmãos de uma passagem bíblica que é
a do samaritano, a do bom samaritano. Acho que todos os irmãos conhecem. Aquele homem que passava por um lugar, né? E ele indo na direção de Jericó, e ele vê um homem caído, e ele atenta para aquele homem, e ele cuida das feridas daquele homem, ele trata daquele homem, leva para uma hospedaria, paga a hospedaria, deixa um dinheiro e diz, cuide dele. Até quando eu voltar. Mas se você gastar mais do que o que eu estou lhe dando, eu vou recompensar você. Irmãos, essa passagem, ela está falando unicamente de uma coisa: do amor ao próximo. Nada mais do que isso. O amor que Deus está dizendo que nós devemos ter com o próximo. Mas eu já vi tanta pregação em cima disso. Até para dizer que ali está falando da vinda de Jesus e de tantas outras coisas, quando Jesus está dizendo, quando a palavra está dizendo somente uma coisa: ame ao próximo como a ti mesmo. Os irmãos estão me entendendo, amém? Eu preciso que os irmãos compreendam que não é a palavra que hoje Deus está aplicando ao nosso coração. Como eu disse, a gente leu o Salmo 23, e o Salmo 23 pode falar comigo de um jeito, pode falar com a irmã Célia de outro jeito, e falar com o irmão Damião de outro jeito. Porque naquele dia, naquele momento, a gente ouviu a mesma palavra e Deus teve uma forma diferente de tratar conosco. Mas o Salmo 23 não mudou isso. A essência da palavra, ela não muda. O que aconteceu aqui é que a palavra começou a ser distorcida. E por a palavra estar sendo distorcida, João começou a interagir, a intermediar as questões, dizendo: voltem para o ensino de Cristo. Voltem para o momento que realmente é o de viver a palavra. A gente não pode, em hipótese nenhuma, falar mais do que o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensinou e o evangelho que Cristo nos ensinou. Se Cristo veio em carne, nós temos que dizer que ele veio em carne, porque nós vivemos isso. Mas aqui, irmãos, o que estava acontecendo, havia uma religião chamada gnosticismo, que começou a surgir, onde as pessoas começaram a envolver magia, misticismo, tantas outras coisas dentro da igreja. Não foi fora não, irmão, foi dentro da igreja. Você já viu isso dentro da igreja? Me permitam dizer, mostrar uma coisa para você. Misticismo. Vou botar água aqui em cima do celular, viu? Porque hoje vai ser abençoado. Vamos ter cuidado, irmãos. Eu não estou dizendo que a água não pode ser abençoada, não. Eu não estou dizendo que um dia Deus pode fazer um mover desse, não. Mas eu não posso botar minha fé nesse copo de água. Minha fé tem que permanecer em Deus. Eu não posso botar a minha fé no óleo da unção. Eu não posso colocar a minha fé, irmãos, se só o pastor orar e eu ser curado. Hoje nós fizemos orações aqui. Vocês acreditam que você recebeu o milagre? Damião amanhã vai fazer uma cirurgia. Foi orado ontem, foi orado hoje pela vida dele. Você acredita que Deus vai fazer um milagre? Porque foi pessoas simples, Damião, que orou por você. Foi pessoas que estão nessa vigília que orou por você. São pessoas que você sabe que estão no grupo da igreja, em alguma situação da igreja, que você pediu oração, né, como grupo do Departamento de Missões, que você pediu oração e as pessoas oraram por você. Ou será que a gente precisa ir num pastor fulano de tal, porque ele tem um óleo que ele levou lá no monte, ele levou lá em Israel, ele trouxe óleo de Israel. Vocês estão me entendendo? Não precisa disso.
Porque o que move o coração de Deus, o que move a mão de Deus para abençoar a minha vida e sua vida, é a sua palavra e a fé que você tem, meu irmão. Somente isso. É a palavra de Deus que move ele. Não adianta você cobrar Deus fora da sua palavra. E eu já ministrei sobre isso, não aqui, eu acho que na vídeo eu nunca falei sobre isso. Mas uma das coisas que eu oro muito, irmãos, é em cima da Bíblia. Porque Deus, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, se Deus diz assim na sua palavra, está escrito aqui na palavra do Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, e orarem, e pedirem qualquer coisa, isso será feito. É a palavra dele que disse isso. Nós aqui hoje, muito mais de 3, oramos. A palavra estava dizendo, se a gente está em concordância, se a gente concorda, e a gente disse em nome de Jesus, que é quem faz o milagre, e a pessoa que está recebendo a oração creu, tem que receber, irmão. É a palavra de Deus. E nada difere da palavra de Deus e pode interferir que a palavra de Deus se concretize na nossa vida. Orar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, pedir a Deus segundo a sua palavra, é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos ir além. Mas por que, irmãos, que nós às vezes vamos além? Uma vez, eu assistindo um programa que tinha no SBT de repórter, tipo o Globo Repórter que tinha na Rede Globo, que eu nem sei se tem mais, mas tinha um programa no SBT. E tinha um rapaz, o senhor, na verdade, que ele fazia umas sessões espíritas, e a reportagem tinha ido fazer uma reportagem com ele nessas sessões de espírita. E eu nunca esqueci disso, irmãos, isso tem mais ou menos 15, 20 anos. Eu nunca esqueci. Se você pesquisar na internet, você acredita que ainda vai achar falando desse homem. O nome dele era Rubens Faria Júnior, um espírita. E ele pegava uma tesoura, botava aqui na coluna da pessoa e batia com a tesoura na coluna. Enfiava a tesoura na barriga da pessoa e puxava ali um pedaço de carne. Ele fazia um bocado de coisa nesse sentido, assim, uma coisa bem, bem feia até de se ver. Mas o repórter fez uma pergunta para ele. O repórter disse: mas me diga uma coisa, se o que você está fazendo é uma operação mediúnica, o que é uma operação mediúnica, irmãos? É uma operação espiritual. Se a operação é espiritual, por que é que você corta as pessoas? Ele deu uma resposta, eu já era crente, viu, quando eu escutei isso. Ele deu uma resposta que eu nunca me esqueci. Ele disse: porque a fé das pessoas é pouca. Se eu não mostrar para elas que eu tirei um pedaço de carne podre, se eu não mostrar para elas que eu coloquei a coluna dela no lugar batendo com o martelo, com a marreta ali, naquele local, elas não acreditam que foram curadas. Logo, irmãos, as pessoas que estão acreditando no que estão vendo. E a Bíblia me ensina que esse tipo de crente é o crente Tomé. Tem que ver para crer. Nós não... A fé, irmãos, ela diz que eu não vejo, mas eu sei que eu já estou recebendo. É diferente. Você nem viu ainda o que o médico fez, Daniel, mas você sabe que você já recebeu a vitória. Hoje, lá no meu trabalho, eu vi uma pessoa muito feliz porque estava orando, pedindo a Deus uma série
de coisa para Deus curar uma pessoa da família que estava com câncer, e hoje ela mostrava o exame, né, que ela recebeu pela internet, o exame da pessoa, onde diz corte tal, aí diz não tem nada, corte na profundidade tal, não tem nada. E ela feliz da vida, agradecendo a Deus. E eu disse, você acha que foi quem que fez isso? Ela disse, foi Deus. Foi Deus. Porque o exame câncer da cirurgia deu um câncer. E por que agora não dá mais? Tirou não sei quantos pedaços depois e não deu mais. É isso, irmãos, que é fé. É isso que nos leva, irmãos, a não distorcermos a palavra de Deus. É isso que nos leva a despertar para a verdade do Evangelho. Nós estamos sendo bombardeados demais com palavras. Todo dia, toda hora, alguém está postando. É num grupo de WhatsApp que você tem, é quando você entra no Instagram, no Facebook, em qualquer mídia social, rede social hoje que você entra, né? Você que é crente, está chegando algo para você. Chega para mim, eu não sou mais bonito que você. Chega para você também. Agora eu lhe faço a pergunta: o que você está ouvindo é a verdade? E tem coisas que se sensibilizam a gente. Se brincar, você até chora. Mas repito, é a verdade. Se alguém que entra na sua casa para falar do amor de Deus, supostamente falar do amor de Deus, e diz, mas Jesus não é Deus. Porque esse tipo de pessoa existe, todo domingo está batendo na sua porta. Mas Jesus não é Deus. E aí? Porque para mim, a Trindade, ela toda, ela é completa e ela é santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma Trindade única, santa e verdadeira. E é nessa Trindade que eu acredito. É nessa Trindade, irmãos, que eu sei que um dia nós iremos nos encontrar no céu. É essa Trindade que eu quero que a gente continue confiando. É nessa Trindade, irmãos, que eu sei que vai um dia chamar a gente e nós vamos nos encontrar no céu juntos e vamos dizer, realmente, Pai, Filho e Espírito Santo são um em Cristo Jesus. É nisso que eu acredito. O apóstolo João, no versículo 10, diz: se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, olha como é duro isso, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda participa de suas más obras. Irmãos, eu quero amenizar aqui, eu quero tornar essa palavra mais branda. Você sabe, a única coisa que você precisa não fazer aqui é você dar o crédito a esta palavra. O que é dar crédito? É você alimentar no seu coração que algo do que aquilo foi dito pode ser a verdade. Irmãos, o evangelho tem hora que ele é muito radical. Mas a mudança que Deus fez na minha vida e na sua vida, ela é radical. Ela é uma palavra que eu gosto muito de usar ela quando fala de mudança, e mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de rumo, é usar uma palavra, né, que ela tem até um soa até meio feio, mas o significado dele é esse mesmo. É uma mudança radical de rumo, que é a palavra metanoia. Pesquisem depois. E metanoia, irmãos, é você mudar de forma radical a sua vida,
O caminho que você estava trilhando, você não quer mais trilhar aquele caminho. Você resolveu mudar de rumo, você resolveu mudar de direção. E você diz, não vou mais por aqui. E você volta para trás. Você não faz um desvio, não. Você volta para trás e diz, esse não é mais o meu caminho. Meu caminho agora é seguir a Cristo. E eu estou convidando você para seguir a Cristo como Cristo é, como ele veio. Quando ele chegou diante do templo, que viu os ladrões, que viu as pessoas negociando dentro do templo, vendendo, fazendo uma série de coisas dentro do templo. Eu posso dizer que fazendo até situações que envolviam roubo mesmo, furto mesmo. Ele ficou muito bravo. Tão bravo que ele fez um chicote, irmãos, e expulsou todos dali de dentro. O evangelho é isso, irmãos, é mudança, ou muda, ou você muda, ou se muda. Não existe outro meio termo. Dentro da igreja não é diferente. A igreja está deixando de pregar sobre salvação para pregar somente sobre o quê? Sobre prosperidade, sobre tantas outras coisas. O evangelho é sacrifício, irmãos. A Bíblia diz que o evangelho é caminhar pelo caminho estreito. Não é caminho largo, não, irmão, é estreito. A Bíblia diz que o evangelho é você fazer renúncia, é você renunciar todo dia. Não é fácil, não, viver o evangelho. Eu não posso pregar diferente, irmãos. Eu nunca vou dizer para você que quando você aceitar Jesus, você não vai ter mais luta, porque eu vou estar mentindo, você vai ter luta, mas tem uma diferença, você não luta mais sozinho, não. Você luta com Cristo e você vai ter vitória, você vai vencer, porque Cristo está com você. Nós vamos passar por enfermidades, mas nós vamos ser curados. É o ponto que eu quero que a gente entenda, que nós não vamos se ver livre das coisas desse mundo, não, irmão, porque nós estamos no mundo, mas tem uma diferença. Eu não sou desse mundo. Essa é a verdade. Esse é o evangelho que nós vamos pregar. O evangelho da salvação em um único homem. A salvação em Cristo Jesus. O alerta de João nesses dias é o alerta que nós temos que viver ainda hoje. Porque a palavra não pode ser distorcida por mim e por você que somos crentes. Nós podemos até errar, até falhar, porque nós não somos perfeitos. Mas nós não vamos pregar um evangelho que não seja o verdadeiro. Eu não posso pregar um evangelho para satisfazer o meu ego ou satisfazer o meu pecado. Eu não posso. Porque tem muita gente aí, irmãos, pregando um evangelho falso para satisfazer o seu pecado. Mas não, irmãos. Nós não podemos. O evangelho é verdadeiro. E nós temos que pregar ele. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você caminhe confiantemente, com a sua simplicidade, como a irmã Eline falou, que estuda hoje a Bíblia, com a sua simplicidade, pedindo orientação a Deus. Eu não sei mais do que você, mas você é capaz, você pode entender, você pode verdadeiramente procurar estar na presença de Deus como é digno de um crente em Jesus Cristo viver. Então, Deus abençoe você e a sua vida em nome de Jesus.